Destaque para Raposa, tá na cola do líder Flamengo. Cruzeiro que na próxima rodada pode abraçar a liderança do Campeonato Brasileiro, hein, Alê? É impressionante. Porque o Flamengo não joga, né? Não joga. E aí você tem um momento que é muito especial do Cruzeiro, né? Diferença de 1 ponto. Não, são 6 jogos sem perder no Brasileirão, com 5 vitórias. Entre elas, o Palmeiras e o Flamengo, né? Que são exatamente, bem lembrado. 2 grandes postulantes aí ao título do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está vivendo uma fase excepcional, tudo dá certo, claro que muito em função do trabalho do Léo Jardim, mas da competência dos seus jogadores. Então é para se comemorar mesmo. O torcedor, ele não pode ficar pensando lá na frente se vai ser campeão ou não vai, mas esse momento que vive o clube é para ser comemorado, né, Hugão? Exatamente. Cruzeiro 2, Palmeiras 1. O gol mais rápido deste Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, com 1 minuto de jogo. E ele novamente, aos 3 minutos, também do primeiro tempo. 2-1 deu o Cruzeiro. Comentarista Edu Panzi chega e faz um raio-x. Avalia pra gente a vitória celeste. Chega mais, Edu Panzi. Alô, Hugo Sérgio, um abraço pra você, pro nosso Ale Oliveira. Que jogo, hein? Que jogo e que vitória do Cruzeiro. Mais uma diante de um dos postulantes ao título, né? Já havia vencido o Flamengo, agora foi a vez do Palmeiras tomar taca no Mineirão, 2-1. 2 gols do KJ, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro construiu sua vitória em 4 minutos. Com 4 minutos de jogo, já vencia por 2-0, 2 gols oriundos de bola parada. Primeiro escanteio, depois uma falta cobrada pelo lado direito, o desvio de jogadores do Cruzeiro e o Caio Jorge, muito bem colocado, centroavante oportunista, fazendo o 2-0. Agora, é óbvio que não seria tetinha, não seria um jogo fácil. Do outro lado estava o Palmeiras, campeoníssimo, trabalho consolidado do técnico português Abel Ferreira, e que foi pra cima, foi buscar diminuir, foi tentar buscar o empate, a virada, mas no primeiro tempo não conseguiu jogar, porque o Cruzeiro foi muito bem, soube controlar a vantagem de 2-0. É fato que não criou tanto depois dos 2 gols, mas não sofreu nada na primeira etapa. O Palmeiras deu 2 chutes de longe a gol. Um Cássio defendeu, no outro o Giai chutou pra fora. Então foi um primeiro tempo de vitória justa do Cruzeiro, com um placar muito bem construído. Na segunda etapa, aí sim, o Palmeiras foi superior, o Palmeiras teve muito volume ofensivo, criou mais oportunidades e acabou chegando ao seu gol. Só que no finalzinho, gol do garoto Alan, aos 41 minutos, depois de um passe do Lucas Evangelista, que também entrou na segunda etapa. Acho que o 2-1 foi justo. Pelo volume, pelo segundo tempo, o Palmeiras sim mereceu fazer o seu gol. Mas a vitória do Cruzeiro também foi justa, porque fez um grande jogo diante de um grande adversário, com quase 60 mil pessoas essa noite no Gigante da Pampulha. Kaique foi eleito pela equipe da Itatiaia o melhor em campo, fez um partidaço, garoto, lateral esquerdo, e ele teve que marcar ninguém mais, ninguém menos do que o Estevão, né? E deu conta do recado, 16 ações defensivas do Kaique, e foi dele a assistência pro primeiro gol do Caio Jorge. Aliás, destaque para a primeira linha defensiva do Cruzeiro, que jogou muito bem, não só o Kaique, o William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus também foram muito bem. Do meio para frente, destaque para Christian, fez um grande jogo, mais um jogo muito sólido do Lucas Silva, do Romero e o Caio Jorge, uma estrela incrível, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, claro que trouxe desconforto, foi melhor do que o Cruzeiro na segunda etapa, mas não foi o suficiente para empatar o jogo. Repito, placar justo, vitória incrível do Cruzeiro. Tá falado, Hugo? Um abraço pra você, pro Alê. Vamos acompanhar o que disse o técnico Leonardo Jardim após a vitória celeste. O Cruzeiro entrou muito forte no jogo, chegou com alguma facilidade até ao 2-0, não é? Com pressão, com as bolas paradas, que era um problema que nós tínhamos, mas que nunca deixamos de trabalhar. E hoje disse aos jogadores, o trabalho paga, porque nós andamos a trabalhar as bolas paradas e não tínhamos sido muito produtivos, mas hoje acabou por dar os 2 golos, e isso foi muito importante, de ter essa vantagem no marcador. Depois, na segunda parte, o Palmeiras teve mais bola, teve mais capacidade e nós saímos mais em transição.
não é de estranhar, porque sinceramente, um dos primeiros dias que eu cheguei, eu disse-nos que havia equipas mais preparadas que o Cruzeiro, e quer o Palmeiras, quer o Flamengo, têm um elenco de jogadores muito importantes. Por isso é que jogam várias competições quase ao mesmo nível. Mas o futebol às vezes só se joga com 11 e com aqueles que vão entrando, e o Cruzeiro tem tido a felicidade de não ter muitos problemas de lesões. O Cruzeiro, como eu já vos disse, tem um grupo de jogadores talentosos, alguns que estavam num momento mais negativo, mas têm a sua qualidade e voltaram a provar, porque esta campanha, o principal responsável desta campanha são os jogadores. Os jogadores é que têm tido a mentalidade, capacidade de trabalho, chegam aos jogos a assumir a postura, tudo isto é dos jogadores. O treinador só tenta orientar o caminho e eles têm seguido esse caminho de uma forma espetacular. E eu estou muito satisfeito com eles, porque estamos a conseguir tirar o melhor de cada um durante os trabalhos, mas também durante os jogos. A minha cara, eu sou às vezes meio camaleão, não é? Eu tenho uma cara, mas eu tento sempre fazer um aproveitamento daquilo que são os meus jogadores, não é? Eu só posso fazer a minha cara com os jogadores que temos, e com certeza que fui eu que procurei neste elenco jogadores para jogar de uma forma que eu achava que tinha condições de jogar, e é isso que temos feito. E mais uma vez estão de parabéns os atletas por todo o empenho, e acho que os torcedores também estão felizes. E também quero agradecer toda esta vida, esta paixão que eles colocam nos jogos, e ajuda-nos ao grupo ser melhor, ajuda-nos a ter positividade, energia dentro de campo, e gostava que sempre que jogássemos em casa ter estes 60 mil, porque assim eu jogo sempre com 12 e é uma vantagem em relação aos adversários. Que trabalho faz o Leonardo Jardim, viu, Ale? Impressionante. É impressionante mesmo, o time tá jogando muito bem, com uma intensidade absurda. Você pega o time do Cruzeiro hoje, mesmo os jogadores que estão no banco de reservas, né? Os jogadores que têm sido mais utilizados ali no segundo tempo, com a mesma pegada, com a mesma vontade, com a mesma disciplina tática. Então a evolução do time é realmente impressionante, absurda, e não é à toa que o time está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, né? Vamos com mais do Cruzeiro, ele chega. Chegando com as informações do Cruzeiro, que o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2-1. Com esse resultado, a equipe celeste agora está na segunda posição do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o vice-líder, está apenas atrás do Flamengo. Então o Cruzeiro, segundo colocado, 23 pontos marcados, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 17 gols a favor, 8 gols contra, com saldo de 9. Os 2 gols hoje do Caio Jorge também foram importantes em termos da artilharia do jogador no Campeonato Brasileiro. Agora, ele é o vice-artilheiro da competição, com 8 gols marcados, está atrás do Arrascaeta, que tem 9. Esse é o jogador Caio Jorge, inclusive muito elogiado pelo técnico Leonardo Jardim, mas quando questionado sobre até seleção brasileira, ele falou que é uma decisão do Ancelotti, que até prefere que o jogador fique na Toca da Raposa, fazendo as janelas de treino e buscando aperfeiçoar ainda mais esse bom repertório ofensivo que tem o Caio Jorge. A nação celeste que esteve em campo, então, saindo feliz da vida com esse resultado do Cruzeiro, e vale destacar, terceiro melhor público do Cruzeiro como mandante em 2025, 57.747 torcedores, para uma renda de R$3.230.728,50. E foi o quarto maior público do Campeonato Brasileiro, com esse número que eu passei há pouco, esse duelo que o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2-1, Hugo Sérgio. Dali Pansieri e a reapresentação da Raposa. Fala pra gente, ô Pansieri.
Pois é, Hugo Sérgio, a reapresentação do Cruzeiro agora na quinta-feira de manhã. Os jogadores vão ganhar folga nesta segunda, nesta terça e na quarta. E na quinta de manhã todo mundo volta aos trabalhos, pensando no jogo apenas no dia 12 de junho. O Cruzeiro vai a campo contra a equipe do Vitória da Bahia, partida no Barradão, esse jogo às 7 horas da noite, então tem um tempo até lá. O próprio Leonardo Jardim falou da recuperação de alguns atletas, melhorar a parte física de alguns jogadores, pensando neste aspecto, né, que é a intensidade que ele cobra muito dentro de campo, tudo isso que ele quer de um time que se doa bastante para buscar as vitórias. Vale destacar também que o Cruzeiro, fazendo um recorte, não perde há 11 partidas. São 8 vitórias e 3 empates. Aí contabilizando Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Vitória, o Cruzeiro vai ter uma volta importante. Zagueiro Vidalba cumpriu suspensão hoje por conta do acúmulo de cartões. Ele retorna à defesa do Cruzeiro. E o Christian, para essa partida, tá fora, vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido no jogo contra o Palmeiras. Mas é isso, a nação celeste feliz da vida com esse resultado. Cruzeiro, segundo colocado no Campeonato Brasileiro, o time que tá lutando muito dentro de campo. E para fechar, por falar em torcida, o Alexandre Matos foi na torcida do Cruzeiro, fez selfie, tirou foto também. Teve um momento dele ali no fim da partida que ele foi no Círculo Central, colocou uma bandeira do Cruzeiro e parecia uma despedida, já que o Alexandre Matos está de malas prontas para o Santos. E essa oficialização da saída do CEO de futebol do Cruzeiro deve acontecer então nesta segunda-feira, após uma reunião com Pedro Lourenço. O Alexandre Matos está de saída do time celeste. É o Cruzeiro então em destaque aqui no apito final, após mais uma vitória aqui no Mineirão, Hugo Sérgio. Dali Pansieri, notícia ruim, Ale, é a ausência do Christian contra o Vitória. A boa, retorno do Vidalba. O Vidalba que vem jogando muito bem hoje, o Jonathan Jesus também foi muito bem, e eu acho que vai ser assim no Cruzeiro, porque quando o coletivo funciona muito bem, eu acho que as individualidades têm condição de aparecer, né? E mesmo na ausência de determinados jogadores, você tem a mesma produção. Então hoje não jogou o Vidalba e a defesa teve um ótimo comportamento. Então, quando precisar do seu banco de reservas, que é um banco que tem boas possibilidades, o Jardim sabe que hoje ele pode contar. Não é com todo mundo, mas que ele tem boas alternativas, porque o time está encaixado e também o Vitória é muito diferente do que é o Palmeiras, né? São realidades distintas, né? Então, o Cruzeiro tem aí um tempo para se preparar, para se recuperar e seguir forte ainda nessa toada aí do Campeonato Brasileiro, onde vai muito bem, obrigado. Cruzeiro, Emerson Pansieri. O Cruzeiro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, é o segundo colocado do Brasileirão, com 23 pontos após essa vitória para cima do Palmeiras por 2-1, com os gols do Caio Jorge no primeiro tempo. Ele que em 4 minutos fez 2 gols e resolveu essa partida para o Cruzeiro, que teve que lutar muito também no segundo tempo. Um grande jogo do lateral esquerdo, Kaique Bruno, escolhido pela equipe da Itatiaia como o melhor em campo. O Cruzeiro também teve o terceiro melhor público como mandante em 2025, 57.747 torcedores, e foi o quarto maior público do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Cruzeiro então em 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 17 gols a favor, 8 gols contra, um saldo de 9. Cruzeiro que não perde há 11 partidas, contabilizando Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. No total são 8 vitórias e 3 empates, 11 jogos de invencibilidade. Time volta aos trabalhos na quinta-feira de manhã na Toca da Raposa, pensando no jogo apenas no dia 12 de junho contra o Vitória da Bahia em Salvador.